obrigado pelo convite, Marquinhos. Obrigado pelo transporte também hoje. Um médio de transporte excepcional desse, né? A gente é bem mais animado na palestra. Eu já tem 3 anos que eu não apareço aqui, né? A gente não está junto. Mas é muito bom a gente poder se reencontrar. A gente passou por esse episódio ímpar na nossa história, que foi a pandemia, e isso acabou fazendo com que cada um tivesse os seus percalços próprios, né? As suas questões. E isso foi uma fase, já passou, já foi, e agora a gente está de volta aí com tudo, né? Muito bom ver esse salão cheio novamente, né? Está todo mundo junto. E bom ver isso nas casas também, né? Que eu dou palestra, tenho reparado isso, que na volta da pandemia, todo mundo voltou um pouquinho mais vazio, depois foi enchendo. E também, assim, a alegria vai reaparecendo, né, na casa espírita. É muito bom isso. A gente no online foi dando suporte um ao outro, mas nada como esse olhar, esse olho no olho, esse contato, né? E é muito bom a gente estar assim próximo. E hoje eu trouxe um tema que acho que é um tema que é relevante para a gente. A gente fala muito sobre a nossa doutrina espírita e Kardec fala muito para a gente que a gente possa sempre acompanhar a ciência em todos os momentos, né? Conforme a ciência vai avançando, a doutrina espírita também vai tentar buscar essa abordagem da ciência. E a gente sabe que hoje, pensando a saúde da alma, pensando a saúde do espírito de alguma forma, tem uma ciência, aliás, um conjunto de ciências que tem caminhado nessa direção, da tal da saúde emocional, dessa saúde que alicerça a gente, que está junto, caminha junto com a saúde física, mas funciona de uma outra forma. E a gente sabe que hoje a área da psicologia, da psicanálise, né, das terapias integrativas, essas áreas têm florescido e crescido muito ao longo do século XX e agora no século XXI. Especialmente quando a gente vê a Organização Mundial de Saúde, a OMS, dizendo para a gente que a doença do século XXI é a depressão. Então a gente está entendendo que realmente é algo que a gente precisa estar mais atento. A gente precisa voltar o nosso olhar para o nosso cenário interno, que muitas vezes está devastado pelas questões da vida, pelas dificuldades que a gente tem no nosso caminhar. E a gente tem como trazer uma aliança aí do que a ciência traz para a gente e do que a doutrina espírita já trouxe para a gente desde o século XIX. A gente vai fazer um pouquinho desse caminhar, beleza? E a gente começa a nossa jornada com essa frase desse pensador muito importante, que é o Camilo Castelo Branco. Vocês conhecem ele. Com certeza quem leu a obra Memórias de um Suicida sabe que espírito é esse que a gente está falando. Aquele escritor português que terminou a sua vida tragicamente, né, colocando um fim nela. E aí ele aparece com Camilo Cândido Botelho, né, no livro Memórias de um Suicida, que é um dos melhores livros de literatura espírita que a gente conhece. E aí ele fala assim: há horas na vida em que a mais leve contrariedade toma as proporções de uma catástrofe. As maiores desgraças são aquelas que a si próprias não podem perdoar. E realmente, para que algo dê errado, tudo pode acontecer em questão de segundo, né? Quando uma situação aparece e nos tira do controle, a gente até então estava em equilíbrio, mas de repente algo provoca essa mudança repentina na gente e algo pode acontecer. Ele fala que há momentos na vida que é mais leve contrariedade, ou seja, que alguma coisa pode tirar o seu equilíbrio e pode te levar a um distúrbio tão catastrófico que isso pode levar mesmo à própria perda da vida, como aconteceu com ele aqui. No caso dele foi a cegueira, né? Foi a perda da visão que foi causando distúrbios na sua mente, e isso levou ele a não aceitação, levou ele a um sofrimento sem fim, e com a ideia de tentar colocar fim no sofrimento, se tira a própria vida. Essa é uma ideia que acompanha muito quem passa por esse processo. A ideia de querer fugir do sofrimento, fugir da dor, fugir das dificuldades. O que muitas vezes a pessoa desconhece, e a doutrina espírita abre os nossos olhos para isso, é que colocando fim à própria vida, você não coloca fim às suas angústias. Na verdade, você até leva as suas angústias a um outro nível maior, né? Quando você desencarna. A gente sabe que quando a gente desencarna, o nosso espírito ele perde essa roupagem do corpo, e isso quer dizer que ele fica mais livre. Quer dizer também que aonde o meu pensamento vai, ele conduz o meu espírito. E se eu penso em tristezas profundas,
É nesse cenário de tristeza profunda que o meu espírito mergulha. Se eu vivo alegria, se eu vivo momentos sublimes, o meu espírito sublima. Então a questão é essa: quando a gente tira a própria vida, quando a gente passa por essa experiência, o que acontece é que a culpa toma conta do nosso espírito e leva o nosso espírito a um buraco que a gente não consegue encontrar saída. Então, quando a gente faz isso pensando em acabar ou abreviar nossa dor, na verdade a gente potencializa ela, a gente aumenta ela de forma exponencial. E esse espírito é um dos espíritos que mais nos ensinou isso no livro Memórias de um Suicida. É um livro que nem é fácil a leitura, tá? Tem muita gente que eu conheço com a mediunidade aflorada, muito sensível, e aí, às vezes, não consegue acompanhar, porque no meio da leitura vem casos tão graves relatados ali, que a pessoa começa a se ver ou acompanhada de outros espíritos nesse grau de tristeza, ou ela mesma também com as suas reminiscências, com a sua memória, com aquilo que já passou também, é uma dor da alma que vai sendo ativada ali. Então, é uma leitura que é sempre bom a gente fazer acompanhada de uma prece, né? A gente ter sempre uma ambiência bem legal para trazer. Mas eu nunca digo assim para não ler. A gente não tem que fugir dos nossos fantasmas, a gente tem que encarar eles, a gente tem que estar lidando com eles o tempo inteiro, tá? Aliás, encontrar as dores, se deparar de frente com elas, é bom para que a gente as enfrente, para que a gente as transforme, tá? A gente vê na psicologia muito essa fala, da gente não deixar as coisas se represarem, acumularem na gente. A gente precisa enfrentar. É tal como o luto, quando a gente perde alguém. Tem muita gente que fala assim, então para de pensar nele, para de pensar, não fica nisso. Calma. O que a gente fala no meio espírita, no caso do luto, é que a gente não deixa a tristeza invadir a nossa alma e fazer morada ali. Porque aí a gente se prende a essa pessoa com laços que não são tão saudáveis, nem para a gente, nem para a pessoa que desencarnou. Agora, isso não quer dizer não pensar na pessoa. Isso não quer dizer também não viver o seu luto. A psicologia hoje fala da importância da gente viver esse momento, a gente estar ali despedindo de alguém que foi importante na nossa vida. Minha avó, por exemplo, ficou 50 anos com meu avô e ele desencarnou. E aí, como é que você fala para uma pessoa, para de viver o luto? A pessoa passou 50 anos junto da outra. Todo mundo chegou tentando tirar os objetos dele de casa, aquela coisa toda, o que no fundo vira uma violência para aquela alma que está ali, que já se sente triste porque perdeu o seu companheiro e depois ainda é violentada pela força dos outros, para que ela não viva algo que é natural, algo que é nosso, que é o sentimento da perda, o sentimento de não ter ao lado aquela pessoa. No meio espírita, então, a gente não estimula que não se viva o luto. O que a gente estimula é que a gente não se eternize no luto. Aí sim, que a gente não fique ali, que não deixe esse sentimento fazer morada na gente. Aliás, é importante a gente pensar isso, né? As nossas emoções e os nossos sentimentos. Vou falar disso ao longo da palestra. Qual a diferença entre emoção e sentimento? Vocês sabem colocar, sabem trazer assim em palavras? Vamos lá. A emoção é algo que é muito reativo. Alguma coisa acontece, aí a emoção aparece, uma alegria, de repente a tristeza, é reativo àquilo que está acontecendo com a gente. O sentimento já é algo muito interno, tá? Vou tentar trazer em explicação de palavras para ver se a gente entende. No latim, a origem da palavra emoção vem de remover, quer dizer, mover para fora, colocar para fora, aquilo que a gente externa. Enquanto a ideia do sentimento é aquilo que a gente interioriza, aquilo que a gente vivencia internamente e que fixa na gente, beleza? Então, a questão é tristeza, problemas em geral que a gente vê no sentido emocional, quando são emoções que acontecem em torno da gente, são normais, cotidianas. Acontece, a gente não tem que combater, a gente sente isso, é normal. Eu reagir com tristeza a um episódio, eu reagir, às vezes parece uma raiva mesmo diante de algum episódio. O que você não pode deixar é que isso more em você, que isso se fixe em você, se consolide em você e você viva eternamente esse processo. Beleza? Aí eu vou falar um pouquinho mais da história do Camilo, que ele vem aqui no livro Memórias de um Suicida contando mais ou menos o que aconteceu com ele, tá? E aí tem um homem sensacional, que é o Carlos Conceição, vocês conhecem aí, que faz a palestra musicada, e ele levou isso para a gente uma vez. Ele fez a palestra musicada do Memórias de um Suicida, muito interessante. E aí ele fez uma síntese de 3 capítulos, tá? Que eu botei aqui para a gente. Não precisa ler tudo não, tá, gente? Porque a leitura
A gente pode ler o iníciozinho e o final. Camilo Cândido Botelho é o meu nome, português escritor. Não suportando a dura prova de uma cegueira física, tirei a minha própria vida, suicidando-me com um tiro no ouvido direito aos 65 anos de idade. E há mais de 50 anos habita o mundo espiritual. E aí o que ele vai descrever no livro é um cenário de intensas dores. É um cenário de uma dor que não passa, que é incessante. Além do dano que ele fez no perispírito dele, a gente sabe que o perispírito sofre com isso, essa camada protetora do espírito, essa camada que envolve o espírito, ele sofreu os danos morais, os danos que ele sentiu por ter abandonado a si mesmo, os danos que ele sentiu por não ter suportado uma prova que aquele espírito precisava passar e ele desistiu dela no meio do processo. Ele abdicou do maior presente que Deus dá a gente, que é essa vida, que é de fato esse fluido vital que a gente recebe, para ter oportunidade de aprender, de crescer, de transformar o nosso espírito. Então foi um abandono, especialmente dele mesmo. Ele não foi um agressor de qualquer outro, ele foi agressor de si mesmo. E a consciência cobra isso. A nossa consciência é o nosso fator de julgamento. Não é um juiz sentado numa cadeira suprema, não é aquele Deus barbudo de outras religiões, não é isso. É a nossa consciência que cobra a gente. Por quê? Quando Deus criou a gente simples e ignorante. Mas dentro da gente, a gente sabe, Jesus fala para a gente, que no nosso potencial nós somos luzes, ou deuses, segundo a tradução, né? Vós sois deuses, isso que eu faço, tudo isso e muito mais podeis fazer. Jesus fala da nossa capacidade de crescimento. Não quer dizer que a gente já seja nesse patamar, não, pelo amor de Deus. Mas quer dizer que a gente tem um potencial de crescimento, porque dentro da gente, na nossa consciência, estão gravadas as leis morais. A gente, de alguma forma, sabe essas leis morais. A gente pode não ser PhD nelas, não é doutor nelas, mas a gente sabe quando faz besteira. A gente tem noção quando faz uma coisa errada, quando danifica alguém, quando prejudica alguém. Tá? A nossa consciência pesa. E é esse que é o nosso juiz principal, a nossa consciência, o que acontece aqui dentro, beleza? E ele sofreu muito com tudo isso. Ele fala aqui, porque sei mais do que nunca nessa fase final, inicial de mais uma existência, é que ao menos uma missão eu cumpri, a de ajudar seres humanos contaminados pelas paixões. Como ele cumpriu essa missão? Com o livro Memórias do Suicídio. Porque nesse livro ele conscientiza a gente sobre a importância da gente evitar a todo custo essa saída do suicídio, para que a gente enfrente os nossos fantasmas e as nossas dores sem que a gente prejudique a si mesmo. E quem é a médium que traz isso? É a nossa querida Dona Ivone, que é uma médium excepcional, um espírito de grande envergadura moral. Ivone do Amaral Pereira realmente é a mediunidade mais consciente que a gente tem notícia na história da doutrina espírita, porque ela recebia as obras de uma forma diferente, não era psicografia, nem psicofonia. Ela entrava em desdobramento, acompanhada de Bezerra de Menezes e de outros espíritos, ela conseguia remontar aspectos da vida dela passada e da vida passada dele também, na qual ela vai então intercruzar essas informações num livro que ela escreveu assim que ela estava desperta. Então é excepcional esse trabalho dela. Aliás, todos os trabalhos de Dona Ivone são admiráveis. Ela sempre consegue intercalar o que ela fala com o que Kardec dizia no Livro dos Espíritos ou em alguma outra obra dessas essenciais para a gente. Seguindo adiante, eu separei aqui o nosso querido Leon Denis, que foi um dos espíritos que acompanhou a Dona Ivone nessa trajetória, né? E ele, Leon Denis, eu acho que ele tem que voltar a ser lido no meio espírita. Eu tenho essa visão, e eu estudo no grupo que eu desenvolvo de médicos, né? A gente faz o estudo do Grande Enigma, que é um livro maravilhoso de Leon Denis. Se você quer conhecer Deus de alguma forma, quer dizer, impossível para a gente nesse atual patamar de desenvolvimento. Mas se a gente quiser conhecer um pouco mais da potencialidade divina, se a gente quiser conhecer um pouco mais dos atributos de Deus e como Deus molda a nossa sociedade, tem que ler o Grande Enigma. É maravilhoso o que ele escreve. Mas o livro que eu trouxe hoje aqui é o Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é um tratado de filosofia e, de certa forma, de psicologia também. Tá? Embora a psicologia ainda não existisse como área naquela época, Leon Denis estudou
os estudos psíquicos, assim como Kardec também. E as primeiras revistas dessa área, a gente fala de revistas de estudos psíquicos, da metapsíquica humana, né? Ernesto Lozano foi um dos caras que estudou isso, e era espírita, o professor Charles Richer e vários outros, né? Até que depois nós vamos ter a grande mente do Sigmund Freud, né? Que vai trazer tudo isso organizado dentro do ponto de vista da ciência médica e vai levar para a formulação do campo maravilhoso que é a psicanálise, né? Então, beleza. Mas tudo se conjuga de alguma forma. Aí eu trouxe aqui, ó. O Leon Denis, ele fala do problema do ser, do destino e da dor. Era só problema do ser e do destino, mas a Febe pediu para incluir esse trecho aí da dor, que é parte do livro mesmo, tá? E aí o que acontece? Ele fala assim: para apreciar a claridade dos dias, é mister haver atravessado a escuridão das noites. E aí é curioso, porque isso toca até mesmo outras sabedorias, como a oriental, que fala do yin, do yang, né? Que não é bem o que a gente estuda aqui na doutrina espírita, mas os conhecimentos se tocam, né? É importante a gente entender isso, que de várias formas Deus traz aos povos conhecimento. E a gente sabe que o contraste, de alguma forma, é educativo, é elucidativo, tá? E a dor aparece para sinalizar a gente de alguma coisa. A dor é um efeito de sinalização. O problema é que se abate à nossa porta. Ela não é algo opcional. A dor que acontece não é bem opcional. O que acontece é que a gente tem formas e formas de atravessar as dores que aparecem na nossa porta. A gente pode atravessar essas dores com um sofrimento, com algum entendimento, com alguma questão elaborada na nossa mente. Como a gente atravessa isso? Como eu consigo ganhar passando por essa situação de dor? Como eu consigo entender essa dor que bate à minha porta? Como eu posso me melhorar a partir dela? Ou eu tenho o mal sofrer, que aliás foi o título da nossa palestra, Caminhos do Mal Sofrer, que é quando a gente deixa que as dores se instalem na gente de uma forma que a gente até não consegue remediar com facilidade depois. Que é quando a gente sofre de verdade, deixa as angústias tomarem conta da gente, e isso arrasta a gente para um fundo do poço que a gente acha que não tem saída. Então, esse é o mau sofrimento. E tem o bom sofrimento, que é quando você tem entendimento dele, quando você consegue fazer com que esse sofrimento não seja um entrave para a sua vida. Muita gente passa por dores. Aliás, se a gente parar para pensar na nossa trajetória dos nossos missionários, aqueles que trouxeram de verdade o Evangelho para a gente, nenhum deles está desacompanhado da dor. A própria trajetória do Cristo, olha o que ele passou, olha toda a situação que ele passou no Calvário, olha a situação da dor moral também, de ter trazido a verdade que ele trouxe e ele ter sido repudiado pelos seres humanos daquela época, e eu não digo só daquela época, né? Como ainda hoje se despreza muito a doutrina cristã. Até mesmo no meio cristão, quando a gente tem as hipocrisias internas, onde a gente diz ser cristão, mas na prática não pratica mesmo o cristianismo. Então, a dor acompanhou todas essas figuras. Você pega, por exemplo, Chico Xavier, olha a vida dele, como foi uma vida sofrida. Todo mundo aqui conhece um pouco dessa vida. Quando a gente pega, por exemplo, o caso do próprio Leon Denis, com tudo que ele conhecia, com tudo que ele representou para o meio espírita, ele foi um homem que segurou o bastão depois do desencarne de Allan Kardec. Foi ele que liderou a comunidade espírita internacional. E ainda ele passou por algumas dores. Uma foi externa a ele, que foi quando ele viu acontecer a Primeira Guerra Mundial. E a gente tem noção da catástrofe que foi, né? A gente tem mais de 10 milhões de mortos nesse conflito, mais de tantos milhões de feridos. Não sei se vocês já viram o filme aí, Nada de Novo no Front, que é um filme atual, mostrou assim a catástrofe que foi a guerra. E é uma catástrofe mesmo. E é muito triste você acreditar na nossa doutrina que fala de progresso, ver de fato a civilização se constituindo, para logo depois entrar num buraco sem fim. E olha que ele nem viu o nazismo aparecer. Só a Primeira Guerra Mundial já foi suficiente para bater o espírito dele de alguma forma. Mas ele perseverou e falou, não é possível. Tem ainda uma luz depois desse túnel. Tem ainda uma forma da gente perseverar. E a doutrina espírita mostra isso. Que as dores fazem parte desse planeta de provas e expiações. Que a gente ainda vai passar por elas. E elas moldam a gente de alguma forma. Né? A gente vê a situação do mar que bate na pedra e que forma novas formas, né, realmente de relevo,
dessas áreas de praia, e a gente sabe que as intempéries, a gente sabe que o vento, os choques da natureza, o trovão, tudo isso molda paisagens, e paisagens novas surgem daí. A gente sabe que o vulcão solta lava, e essa lava também vem destruindo tudo pelo caminho, mas depois forma até ilhas no meio do mar, né? Então a gente sabe que a natureza, esse livro aberto da natureza, tem um processo de dor como parte da sua transformação, tá? E aí é um escândalo necessário que aparece, né, para que a gente tenha o despertar. Aqui, ele diz que a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Aquilo que dói, limita a gente, poda a gente de alguma forma, e você para pensar. Na hora, você sai do seu automatismo e a dor desperta você. Leon Denis passou por uma segunda dor, que essa foi interna, que foi quando ele foi ficando cego. A gente sabe que ele foi tendo uma perda visual constante. Você vê na obra a imagem de Leon Denis, aquele óculos assim, né? E era um óculos difícil de enxergar, complicado. E ele era um homem que adorava leitura, que adorava fazer palestras, que adorava estudar. Escrevia muito, escreveu um livro maravilhoso chamado Joana d'Arc Médium, né? Que eu acho que todo médium tem que ler. E é uma pessoa que viu, depois de tudo que ele fez, a visão dele, abandonando ele. Se ele fosse entrar na tristeza profunda, na tal da depressão, e ficar mesmo nesse cenário, talvez ele fosse até dar um testemunho contrário a tudo aquilo que ele vivenciou e aquilo que ele falou sobre. Então, é importante isso, o testemunho que a gente dá com base no que a gente aprendeu. Bezerra de Menezes, que é importante na nossa palestra, ele é um médico do século XIX, ele que trouxe também o espiritismo do Brasil de alguma forma, um dos principais missionários aqui, também passou pelas suas dores, porque viu a loucura se abater sobre um dos filhos, e ele viu também uma das filhas falecendo. Quando a filha dele morreu, foi uma tristeza profunda que o Bezerra de Menezes entrou, com certeza. Mas ainda diante dessa tristeza, ele não se deixou abater, ele não se deixou parar. O trabalho dele continuou. No próprio dia que teve o velório lá da filha, logo depois, no dia seguinte, no mesmo dia, poucas horas depois, ele já estava lá na reunião mediúnica do centro, que ele presidia, aqui na Coronel Alves Machado, em Niterói, onde é o IEBM hoje, nessa área ali, que era onde funcionava a federação. E aí, ele conseguiu, nessa própria reunião, já encontrar o espírito da filha aparecendo ali. Quer dizer, em questão de poucas horas depois da desencarnação, ela já estava ali para estar junto com o pai. Olha que meritoso isso, né? Para ele e para ela, apesar da dor, apesar de toda essa angústia, eles puderam vivenciar esse momento, entendendo que a alma é eterna, que a alma realmente não morre, né? O que morre é o corpo. E ele pôde dar esse testemunho para os colegas que estavam do lado assistindo, chocados e sensibilizados. Nossa amiga Alcione Peixoto, não sei se vocês conhecem, né? Uma das filhas do Peixotinho, o médium que dá nome à nossa casa lá, inclusive, irmã da Nina, acho que Nina já veio aqui, né, da palestra. A Alcione era muito agarrada a Peixotinho, o pai dela. A Nina já era muito agarrada com a mãe, então tinha essa coisa, um filho mais próximo do pai e da mãe. Quando o Peixotinho desencarnou em 1966, a Alcione conta que ela estava chorando aos prantos no enterro. Durante o velório ela estava lá, não se aguentava, não segurava, e ela, médium extensivo, disse que viu o Peixotinho ao lado dela, pedindo para que ela ficasse mais tranquila. Para dizer que o trabalho da nossa vida era esse, conscientizar as almas de que a morte não existe, que é uma outra etapa, que é um outro estágio. E ela, médium que era, estando junto dele, ela até se envergonhou depois da postura que ela teve. Isso não quer dizer que a gente não tem que chorar a perda de um ente querido, mas é passar por isso com entendimento, tá? E com controle. E aqui, o sofrimento não é mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. É uma condição do progresso. Leon Denis diz isso. Sofrer faz parte, mas como a gente sofre é que é a questão. E ele fala que a dor física traz sensações. O sofrimento moral produz os sentimentos. Que sentimentos são esses que ele nos alertou? A ação do pensamento no corpo material,
Tudo que a gente vibra, tudo que a gente pensa, de alguma forma, tem efeito físico. A física quântica prova isso. E o meio espírita sempre disse isso, que pensar é agir. Pensei, agi, pensei, agi. Vibrei e modelei o ambiente do entorno. A gente fala muito da psicosfera, né? Que é aquele conjunto de vibrações que tem no entorno da gente, ou dos lugares. E a gente percebe isso. Quando aparece uma pessoa, por exemplo, que é alto astral, todo mundo percebe. Se a pessoa está de bem com a vida, se a pessoa é sorridente, essa pessoa tem good vibes, né, que o pessoal fala, e é sempre bom, você sempre quer ter alguém assim por perto, porque ela marca o ambiente dela com aquilo também. Ela traz esse sorriso, esse otimismo, essa coisa alegre, positiva, e é uma psicosfera que existe no entorno. Já aquela pessoa que é sempre negativa, que parece aquele personagem lá do Manda-Chuva, né? Aquela hiena que tinha lá, né? Ó céus, ó vida, ó azar, ó sorte, ó meu Deus, ó não sei o que. Parece um disco arranhado, sabe? Tem gente que é assim, parece que tem uma nuvenzinha preta em cima da cabeça, né? E tem mesmo, de certa forma. Porque aquela vibra, ela está plasmando no entorno dela, e isso também contagia. As pessoas sentem ela, uma palavra que é mais moderna, né? Sentem ela como tóxica. É uma pessoa tóxica, é uma pessoa que contamina esse ambiente. E ninguém quer ter por perto. E não é sem motivo, né? Então, a gente tem que pensar que tipo de pessoa que a gente quer ser, que a gente quer ter no nosso entorno, mas em especial que a gente quer ser para o entorno dos outros. Porque eu não posso modelar o que o outro é, eu não posso mudar o que o outro é, mas eu posso modelar o que eu sou. Isso eu posso, com certeza. Então, que eu seja mais positivo, que eu seja uma pessoa mais proativa nessa transformação minha interna, para que eu possa ter um ambiente melhor no meu entorno. Seguindo aqui, aí eu falo um pouquinho desses sentimentos, tá? Que aí é importante a gente clarificar isso. A tristeza, como emoção, como algo que você reage a uma situação, ok, faz parte. Tristeza eternizada da gente, aí já não é tão legal. Aquela tristeza que faz uma morada aqui, que cria um ninhozinho na nossa cabeça e que não deixa a gente ver uma outra coisa além da própria tristeza. Aí é a enfermidade. Então, na psicanálise, na psicologia nessa área, a gente não vai vilanizar nunca uma emoção. A emoção faz parte, tá? A gente sabe que tudo em excesso, até mesmo a alegria, pode ser prejudicial. Você tem muita alegria, alegre toda hora. Tem alegria que é tóxica, tá? Em meio cenário de luta, de tristeza, todo mundo sofrendo, tem uma pessoa sorridente ali, gente, seja feliz, fique calmo. Isso destrói pessoas, né? Imagina, você está no meio de uma crise de nervosismo diária ali, aí vem alguém falando assim, calma, isso destrói você, isso é muito ruim, gente, para com isso. E até porque uma palavra só não vai mudar um sentimento interno de alguém, né? O que muda é a pessoa parar, a pessoa refletir, respirar, né? Transformar aquela atitude. Mas alguém dizer calma não ajuda em nada para outra pessoa ficar calma, tá? Essa é a primeira dica que a gente tem. Então, assim, a tristeza em si, ela também é produtiva. Tem grandes autores, pintores, artistas que, em meio à tristeza, produziram obras maravilhosas. O próprio Victor Hugo, né, que a gente conhece muita obra dele, ele produziu muita coisa bela a partir dessa tristeza que ele trabalhou dentro dele. A tristeza é algo que é normal na gente, mas a gente precisa trabalhar ela. Aí, olha só, a tristeza traz a gente desânimo, traz essa baixa autoestima, tá? Traz a gente sentimento de perda, desamparo, desapontamento. Isso são portas para algo que a gente vai chamar mais tarde de depressão. Isso é a porta inicial, tá? Essa sensação ruim, a autoestima fica baixa, você não acredita em você mesmo, no seu potencial, você começa a se minar, você começa a se colocar para baixo, né? E cada frustração que você passa na vida te leva a isso. Às vezes é alguém te perseguindo lá no trabalho, é uma competiçãozinha interna que te leva a isso, às vezes é um chefe que te persegue, né? Às vezes é só um dia ruim que você teve, e às vezes isso abre uma porta interna para você pular num abismo sem bungee jumping. É quase isso, né? E você não volta, acha que não pode voltar, tá? O que a gente não pode esquecer é que o meio espírita ensina muito para a gente, que até em meio às trevas, em meio ao caos, existe a luz. Basta que a gente lembre de pensar em oração, que a gente lembre de elevar o nosso pensamento. Olha o André Luiz, que passou 8 anos no umbral, perdido, desamparado, sofrendo por ter sido suicida ou se julgar suicida, pelo suicídio indireto, né? Bebida, alcoolismo, tabagismo, tudo. E quando ele lembrou de erguer o pensamento em
prece, lembrou da mãe dele e tal, ele conseguiu imediatamente ser socorrido. Rapidamente os socorristas do nosso lar já estavam lá. Não é que eles apareceram nessa hora, eles já estavam ali, disponíveis para ele, mas ele não lembrava de afinal o pensamento dele, né? Olha só, a raiva, outro sentimento, né, que realmente quando você eterniza na gente é muito problemático, porque não fica só aquela tristeza interna, a raiva ela se torna agressiva, né? Ela leva a agressividade para o outro, tá? Que leva a gente à raiva, muitas vezes, esse sentimento de se ver enganado, traído, né? Alguém nos prejudicou, e isso desperta em nós a raiva. A própria irritabilidade, tem pessoas que são mais irritadiças, tem outras que são mais calmas, né? Então, quem já tem essa irritabilidade em si, chega mais fácil nessa tal de raiva que a gente precisa cuidar. O medo também é um potencial problemático para a gente. Medo, como uma emoção básica do ser humano, é até bom. Porque se alguém me falar assim, eu falo, olha só, vamos lá dentro do jardim zoológico com as celas abertas, eu vou ter medo disso. Claro que eu vou. Isso vai salvar minha vida, não é isso? Vamos nessa mata aqui em Itaipó, estou no meio da mata sozinho, sem nenhum tipo de proteção. Né? Aí de repente a jararaca ali já era, né? Aí eu vou para outro plano rápido. Então é bom ter medo. O medo ajuda a gente a conservar a nossa vida. Ok? É isso? Vamos subir numa comunidade sozinho lá, o Morro do Alemão, lá, o Complexo do Alemão, sozinhos, às 9 da noite. Imagina, né? O que vai acontecer? Então o medo trava a gente, blinda a gente, de alguma forma ele pode ser útil. Tá? O problema é quando a gente se eterniza nele. O problema é quando esse medo faz eu não conseguir nem sair de casa. Aí a gente sabe que tem síndromes aí associadas a isso, a própria síndrome do pânico, né? Eu já tive muito próximo de alguém que vivia síndrome do pânico e é muito difícil. A pessoa até para ir no ponto de ônibus tinha medo. Medo de, assim, tudo que você possa imaginar, até medos que pareciam irracionais. Medo do motorista sair da rota e fazer uma outra rota, sabe? Medo de entrar um potencial criminoso no ônibus. Medo do pneu furar e o ônibus ficar parado. Eram vários medos generalizados que estavam instalados ali e que levavam essa pessoa a um cenário caótico, interno. Tá? Então o medo, ele também, parece que a gente está o tempo inteiro sob perigo, sob ameaça, né? E isso leva a um estresse permanente. E esse estresse permanente mina a gente. Tá? Fora a sensação de fraqueza e inferioridade. Você acha que não é capaz, você se vê frustrado e incapaz. Então tudo isso leva a gente a um cenário final que é o desespero. Vou até pular a hostilidade para todo o tempo. Mas a parte do desespero, que é quando a gente acha que já não é possível mais nada. Quando a gente acha que não é possível mais fazer nada por nós mesmos. Eu sou assim mesmo e não tem jeito. Eu sou assim mesmo e não sou capaz de mudar isso. E aí essa sensação de incapacidade leva a gente a vários cenários. Um cenário é a depressão, é você se ver tão triste com tudo que você acha que não tem mais solução. Outro cenário é tentar escapar disso tudo, escapar de quem você é, escapar da realidade, escapar das pessoas, e a porta que as pessoas acham para isso é acabar com a própria vida, com a ilusão de que isso acaba com tudo, tá? E não acaba. E a gente vê que a loucura e o suicídio são portas que nós abrimos aí a partir do desespero. Quem fala isso para a gente, o desespero leva a gente a loucura e o suicídio, é o livro dos espíritos, tá? E aí, eu tive que trazer algumas sensações para a gente. Vou pular toda essa parte, tá, gente? Depois eu deixo o slide com vocês. Eu já vi, ó, que o tempo avança rápido. Impressionante, 6h40 já, meu Deus. Bom, vou pular tudo isso e vou para essa parte. A primeira coisa que eu acho importante a gente falar aqui, loucura era um termo usado no século XIX pelos espíritos da codificação e por qualquer pessoa que pesquisasse essa área dos estudos psíquicos. Mas a psicologia avançou muito no século XX, no século XXI. A gente tem nomes grandes como Lisa da Silveira, por exemplo, que trouxeram um outro paradigma, um outro pensamento. Outro cara é o Pinel também, que a gente conhece, né? Que trouxe uma outra lógica para isso, né? Sobre o que é a loucura, sobre o que é esse tipo de transtorno. Então, hoje, no meio da psicologia, Marisa vai até me corrigir se eu estiver errado, se é um bom ter psicólogo aqui, é que a gente não usa mais muito essa palavra loucura, a gente usa mais esse termo que é o transtornos mentais, tá? Então, até porque a loucura caiu muito em rotulação, tá? E são vários os transtornos mentais, e quando você botava assim, loucura, quer dizer que você
botava tanta coisa diferente num rótulo só, que não dava conta, né? Então, coisas que hoje a gente entende aí como autismo, TDAH, né, a própria depressão, várias outras coisas que são transtornos da nossa saúde emocional, mental, entravam com loucura, porque era fora do dito normal, do padrão normal. Hoje a gente já entende que esse padrão normal flexibilizou muito. Eu converso muito com a médica, lá com a pediatra da minha filha, e tem gente que fala assim, nas escolas não tinha tanta essa coisa como tem hoje, do TDAH, do autismo, de tudo que a gente vê. E essa médica, a doutora Kátia, né, ela é de uma linha que pensa diferente. Ela fala assim, não é que a gente não tinha, que a gente não tinha no diagnóstico. A gente não tinha uma ciência que avançou, como agora avançou. Antes, era o garoto que, como é que era? Falava, gente, esse é muito agitado, esse aí só faz besteira, e às vezes é um rapaz que tem uma agitação pela hiperatividade, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma outra ótica para enxergar tudo isso. Que os transtornos mentais, beleza? Então a gente fala que esse termo loucura já não está mais tão servindo muito para a gente, tá? O Bezerra de Menezes também já arriscou falar isso no século XIX, no livro dele, que é um livro muito bom, que a gente chama que é Loucura sobre o Novo Prisma, que é uma nova forma de olhar a ideia de loucura. Ele chega a dizer que os transtornos mentais que a gente vivencia nem sempre são só nossos. Ele diz que muitas vezes eles podem ser potencializados pela ação de outros espíritos, de outras inteligências ocultas à nossa própria. Então, hoje a gente entende no meio espírita que parte dos nossos transtornos podem vir até mesmo na ação da tal da obsessão. Isso não quer dizer que todo mundo que passa por transtornos mentais é obsidiado, não, tá, gente? Pelo amor de Deus. Tem gente que vem com essa condição por um aprendizado prova, seja expiação. Assim como todos que não sofrem transtorno também têm suas próprias provas e expiações. Não tem ninguém no caso à parte da criação, não é isso, tá? Mas às vezes há mentes que de alguma forma vêm vivenciar resultados das suas vidas passadas, e aí a forma que eles vêm para poder passar por determinadas situações são esses transtornos mentais que acontecem, beleza? Aí eu peguei a dita loucura, a gente agora só vai usar entre aspas, tá? A dita loucura, que vem da onde, segundo o livro dos Espíritos, eles falam que vem das preocupações em excesso do espírito, tá? Então é tudo aquilo que a gente fica obcecado com aquilo, tá? E essa palavra obcecado caminha logo perto da outra palavra, que é a obsessão, né? A obsessão, por exemplo, não vem só da ação de um espírito sobre a gente. A obsessão vem sempre que o nosso pensamento é fixo naquele assunto. A gente está obcecado por aquilo ali, a gente está fixo naquilo ali. Aquele que vive na depressão muitas vezes, ele está obcecado por esse tema da autodepreciação. Tá? Aquele que vai se suicidar, ele tem essa ideia fixa na cabeça dele por muito tempo. Nunca é algo que vem só repetindo. É algo que ele elabora na mente por muito tempo. Em várias oportunidades ele chega a pensar em fazer e às vezes desiste. Pensa em fazer, desiste. Pensa em fazer, desiste. Até que uma hora ele pensa em fazer e ele é munido de uma espécie de coragem, ou ele entende como tal, ele acaba fazendo. Né? Então é tudo uma elaboração. E aí, aqui ele está falando preocupações em excesso em tudo, até mesmo na religião, quando a gente chega no fanatismo. Teve muita gente que matou outras pessoas por causa de religião. Teve muita gente que perseguiu e colocou na fogueira outras pessoas por uma ideia obcecada de religião. Aí eles também colocam aí, predisposição orgânica do cérebro, porque pode acontecer isso, o seu cérebro já tem uma predisposição para isso, tá? Mas a mediunidade intensifica esse processo? Cuidado com isso, Kardec já falou disso já, tá? A mediunidade não provoca desequilíbrios emocionais dessa forma. O que pode acontecer é que quem já tem esses desequilíbrios em si, essa pessoa fazendo qualquer tipo de atividade que estimula muito o seu cérebro ou o seu psiquismo, aí ela pode entrar num desequilíbrio maior, tá? Então, eu já tive essa experiência de aparecer alguém na minha área de desenvolvimento mediúnico, a gente conversa com as pessoas, a gente faz um mapeamento de quem é a pessoa para depois desenvolver. E havia uma pessoa que ela tinha uma mente super excitada. E eu falei com ela, se a gente continuar dessa forma, acho que isso pode causar um desequilíbrio grande para você. Então, às vezes, nem é bom que você desenvolva a sua faculdade mediúnica
porque isso está te causando transtornos. Mas não é a mediunidade em si, o problema é a própria organização orgânica daquela pessoa, tá? E de fato para ela foi o melhor depois, porque ela insistiu em ficar, eu avisei, cuidado, ela insistiu em ficar e depois ela começou a ver os transtornos se multiplicarem na casa dela. Hoje ela está bem, graças a Deus. Olha só, decepções, infortúnios, afeições contrariadas, né? Porque realmente a gente tem assim, a gente tem um ego muito frágil, né? Qualquer coisa que vai de encontro, contra o que a gente pensa, a gente fica militrado. É o tempo inteiro, o ser humano é muito assim, tá? A gente fala assim, basta que tenha 2 seres humanos em contato para que eles estejam em conflito. E eu digo que nem isso, basta um só, porque a gente já vive em conflito com a gente mesmo, né? O tempo inteiro. Mas quando tem o outro, qualquer coisa pode melindrar a gente. E a gente repara isso na casa espírita, mas em todo lugar, tá? Porque coisas que você acha que não vão te incomodar, super te incomodam. E às vezes você para para pensar, com o tempo, depois do acontecido, você pensa assim, nossa, aquilo não era tão importante, mas eu dei tanta importância naquela época, e aquilo me fez brigar com alguém, aquilo me fez me decepcionar com alguém. Às vezes você não briga verbalmente, você briga aqui no pensamento. E aí já brigou, não tem jeito. Você já vivenciou aquilo ali. Então, muitas vezes, na casa espírita, eu parei para pensar nisso. Pensei assim, às vezes um tem um projeto, outro tem outro, outro tem outro, outro tem outro, todo mundo está junto. E às vezes isso gera contrariedade. Mas a gente tem que entender que às vezes não é minha vontade que tem que prevalecer, às vezes é uma outra vontade. Às vezes eu estou errado, né? A gente tem que pensar isso. Tem vezes que nós estamos errados. Embora a gente ache que é perfeito, né? Quando eu faço esse experimento, muito engraçado, com alunos, né? Sou professor, eu boto assim, me diga a sua maior qualidade. Essa preenche muito fácil. Se eu falar, sou sincero demais, sou honesto demais, eu sou... Né? E aí, quando eu falo assim, me diga o seu defeito, eles demoram, ficam pensando, tá? Eu já contei, que demora mais tempo, todas as turmas. Já vi uma coisa até científica. E quando escrevem, é certo que vão escrever uma coisa assim, eu sou sincero até demais. Eu sou honesto até demais. Eu vou ser muito honesto, eu me prejudico. E é sempre assim, é sempre um exagero de qualidade que é o defeito. Ninguém fala assim, eu sou fofoqueiro. Quem é que não gosta de uma fofoca de verdade aqui? Sério mesmo, duvido que não gosta. Então assim, eu sou fofoqueiro. Aí eu sou maledicente, ninguém fala isso, que é. Mas na prática é. Então a gente tem uma realidade que a gente não se enxerga, sabe? Eu lembro de uma pessoa que eu conheci, que era uma pessoa muito racista nas suas relações, na forma de pensar o mundo e tal. Muito mesmo. Chegou até a comemorar quando o filho se separou de uma pessoa que era uma mulher negra. E aí ela falou, não queria meus netos com cabelo de sarará, coisas assim do tipo. Esses termos que, graças a Deus, não viveram no passado no nosso país, que a gente já está construindo, né, uma nova forma de pensar. Mas, outro dia, já tem um tempo que estava vendo, na época era o Faustão ainda, né, nem tinha ido mudado. E aí o Faustão falando sei lá o quê, e apareceu um convidado lá. Aí essa pessoa que falou essa coisa do cabelo aí, ela falando, ou assistindo, falou assim, não pode esse convidado não, ele é muito racista. Eu olhei para a pessoa, como você está falando isso? Pensei, né, porque a pessoa mais racista que eu conheço fala que eu não gosto de alguém que é racista, ela não se enxerga, né, como tal. E é muitas vezes assim, a gente enxerga fácil o outro. Olha a trave, o argueiro que Jesus já falou há muito tempo atrás, né? A gente enxerga todos os problemas do outro. A gente é capaz de resolver facilmente a vida do outro. É muito fácil resolver a vida do outro, é muito tranquilo, né? Você fala, nossa, como ele ainda faz isso, cara? Como ele ainda é assim, não é possível, tem alguém chacoalhar ele. E você não olha para você mesmo os seus problemas. Tem alguns que você vai contar isso, você vai pensar agora, vai pensar, poxa, já tem uns 30 anos que eu carrego esse problema e não mudei. Sei lá, irritabilidade, não sei o que é, tá? Então, tem vários problemas que a gente encontra na gente, a gente deixa dormindo ali dentro e não olha com luz para a gente mesmo, né, para encontrar esse problema. Olha aqui, pavor e mais influências e falta de perspectiva na vida futura. Isso também conduz a gente a tal da loucura, né? Essa coisa de o nosso pensamento se perder nos transtornos emocionais, psíquicos, mentais. E olha só, o espírito sofre pelo constrangimento submetido e pela impotência para se manifestar livremente. Por isso busca se libertar por intermédio da morte, porque a loucura também leva ao suicídio. Os transtornos mentais levam a gente
ao tal do suicídio, tá? E aí, vou passar um pouquinho adiante, senão vamos falar de suicídio, né, gente? Aqui no Brasil é muito relevante falar de suicídio, você nem precisa ser espírita para estar falando desse tema, você precisa ser humano para estar falando desse tema. Olha aqui, mais de 800 mil casos registrados por ano de suicídio, tá? Todos os dias, cerca de 30 brasileiros se suicidam, e esse dado pode estar desatualizado, pode ser que seja mais, tá? Fiz essa palestra no passado e a cada ano muda. Uma em cada 100 mortes ocorre por suicídio. O Brasil ocupa o 8º lugar no ranking de mais casos. Entre os jovens de 15 a 29 anos, o suicídio foi a 4ª causa de morte depois de acidentes de trânsito, tuberculose e violência interpessoal. Então, é relevante a peça a gente pensar esse tema. Como o suicídio vira uma porta, né? A gente tem uma série que levou uma discussão muito grande sobre isso na Netflix, né? Que era 13 Reasons Why, né? 13 razões, os 13 porquês. Porque muita gente interpreta que a série romantizou o suicídio entre os jovens. Embora esse tema seja sempre romantizado entre os jovens, é muito comum esse tema aparecer na juventude. Às vezes, a pessoa que tem um ímpeto da juventude de mudança, né? É muito comum isso, no choque geracional a gente perceber. Porque, a partir de uma certa idade, a gente passa a ser conservador do que existe. A gente quer conservar a vida tal como a gente conhece. Mas quando a gente tem a certa juventude, o ímpeto da gente de mudar, de transformar, é a causa do adolescente, do jovem, mudar o mundo, transformar o mundo. E é assim que acontece, porque o progresso só acontece dessa forma. É através do olhar de quem chega jovem, quem chega com uma visão de mudança. Por mim, pode deixar ele, tá? Não tem problema nenhum. Pode deixar. Valeu. Aí, olha só. Então, o que acontece aqui? A gente vai ver que, às vezes, na adolescência e na juventude, quando você se frustra e percebe que você não vai mudar tanto o mundo assim quanto você queria, e que o mundo tem as suas dores e você não sabe lidar com elas, você se vê incapaz de mudar, às vezes só porta de sair delas. Então eu vou sair daqui. Então esse mundo não serve para mim, então eu não sirvo para esse mundo, e aí você vai para essa porta. E a gente tem aqui as causas mais comuns do suicídio. Causa número 1, depressão. Não vamos confundir os termos, tá? Porque às vezes você está muito triste e você fala que está depressivo. Não está. Tá? A depressão, ela realmente vira uma doença emocional de um desequilíbrio muito forte. Você em depressão muitas vezes não tem vontade de comer mais, você não tem vontade de respirar, você não tem vontade de levantar da sua própria cama. Tudo parece que está te arrastando. Até uma palestra como essa, com depressão, é 10 vezes mais difícil do que quem não tem depressão. Tá? Parece que você está carregando os grilhões, assim, sabe? Está carregando umas correntes que você está arrastando. A depressão é muito difícil. E é uma doença silenciosa. E não necessariamente uma pessoa depressiva, ela está sempre sem sorriso, para baixo, isso não. Às vezes a pessoa está sorrindo. Às vezes até um comediante. A gente vai lembrar do Robin Williams. Não sei se alguém viveu aqui essa época de ver os filmes dele, né? Patch Adams, Amor Além da Vida. E ele era um comediante dos melhores da geração dele, e no entanto ele se suicidou, depois de passar pela porta da depressão. Foi muito triste quando a gente deu a notícia da morte dele. E uma pessoa alegre, tá? Uma pessoa animada com todos os outros. Mas internamente ela sofria, ele sofria no processo interno de depressão. Problemas amorosos, familiares, porque a gente deposita muito da nossa felicidade no outro, né? E quando o outro não entrega aquilo que a gente projeta nele, a gente se decepciona e se frustra. Uso de drogas ou álcool, porque aquela sensação efêmera de alegria. Quando eu uso a substância, é muito legal, mas quando eu passo o efeito, o que acontece? Vem aquela angústia enorme. Tá? E a abstinência e toda essa situação que a gente conhece, que cabe uma palestra inteira sobre isso, aí isso pode levar também às portas da depressão e do suicídio. Bullying. Mas no meu mundo era muito mais legal, quando a gente estava pedindo um para o outro e ninguém ficava chateado com isso. Eu dei umas postagens assim na internet. Bom era a geração raiz, não essa Nutella de hoje. É sério, gente, porque tem um monte de gente que é adulto hoje frustrado por causa dos problemas da infância. Tem muita gente que sofreu calado nessa época, tá? Que parece ser muito boa na nossa nostalgia, na nossa lembrança do passado, muito cheia de floreios que a nossa mente cria, tá?
quando na verdade tem muita gente sofrendo, colhendo aí ainda as angústias dessa época, tá? Então, a gente tem vários casos, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele era chamado de 4 horas o tempo inteiro, né? Porque eu tinha aquele óculos de fundo de garrafa, até que um dia, depois de muito ele sofrer isso, que ele entrou num desequilíbrio emocional, mental profundo, ele partiu para cima com raiva e agressividade em direção a um garoto que vivia o tempo inteiro acusando ele dessa forma. O tempo inteiro. O garoto moveu a escola inteira para poder ficar zoando ele, né? 4 horas, até que um dia ele partiu para cima do garoto, só que nesse dia ele perdeu o controle totalmente. O garoto foi parar no hospital, tá? Então, assim, o bullying é um problema sério, de verdade, tá? Essa perseguição, você isolar a pessoa, né, por quem ela é, ou pelo que ela representa, né, fisicamente. Traumas emocionais e o diagnóstico de doenças. Aqui passa aí pelo câncer ou doenças que ameaçam até a nossa própria vida, né? E se deixam arrastar mesmo, porque é muito difícil, é uma experiência dolorosa, intensa. E há que encare essa doença como uma oportunidade de aprender, de repetir, de lutar, de buscar uma outra vida, mas há quem se entregue de fato, que se deixe levar pela tristeza e vai arrastar, e às vezes realmente vive até menos tempo por causa disso, encurta a sua existência por causa disso. Esse está caso, mas eu estou sem tempo, então tem que avançar. A OMS tem um projeto, Live Life, né, que é a ideia de você viver a vida mesmo, né, como a tradução já diz. E o método é o quê? Limitar o acesso a métodos de suicídio, é um combate ao suicídio, tá? Como diminuir o acesso aos pesticidas, os venenos, né, que você pode usar para poder se matar. Armas de fogo também mais controladas, com menos acesso para as pessoas, tá? Educar a mídia sobre a cobertura responsável do suicídio, sem humanizações. Promover habilidades socioemocionais para a vida de adolescentes e identificação precoce, avaliação, gestão e acompanhamento de qualquer pessoa afetada. Olha, eu estudei na universidade pública, na UF, mas eu conheço muitos amigos da UERJ, não sei se alguém que passou pela UERJ. Na UERJ era muito comum os casos de suicídio, tá? E é curioso que eu falei da psicosfera, que você emite, vibra e pensa e de alguma forma fica no ambiente. A UERJ do Maracanã, então, a ambiência que tinha ali dentro era muito forte, muito intensa, nesse chamado para o suicídio. Muitos jovens lá se suicidavam, eles subiam as rampas da UERJ, aproveitavam o vão que tinha ali e se jogavam. E a mídia não pode noticiar muito, porque existe uma convenção ética de você não dar espaço e holofote para o suicídio. A mesma coisa acontece constantemente na Ponte Rio-Niterói. A gente sabe quando a gente passa lá e está engarrafado ver, mas no jornal não vai aparecer. Mas tem muitos casos ainda, tá? Na UERJ eles já tentaram de tudo, eles já colocaram barreiras, eles já botaram grades ali, mas as pessoas sempre acham um caminho. Ano passado teve registro, tá? Infelizmente. Esse ano eu não sei, mas ano passado sempre teve. Porque alunos meus que se formaram foram para lá vieram me contar. Pô, professor, você falou disso, você avisou pra gente isso aí. Porque eu acho que a melhor forma de você prevenir a depressão e o suicídio é você falar sobre. Em casa, a gente cria abismos com nossos filhos, porque a gente, sei lá, acha que está educando, mas às vezes a gente está dando tempo nosso para outras coisas. Eu estou olhando a rede social, eu estou olhando sei lá o quê, eu estou olhando coisas que são mais tranquilas, e às vezes a criança fica naquele automático lá no iPad, no tablet, no iPhone, não sei aonde, e essa criança está crescendo ali sem ter um contato profundo com o que ele precisa, que é o seu mentor, que é o seu pai. O livro dos Espíritos diz que a paternidade é uma missão. Dona Ivone dizia que ela não via a mediunidade como uma missão, mas a paternidade sim. Ela dizia que a única missão que ela encontrava era a paternidade. E eu vejo que hoje, às vezes, a nossa geração de pais deixa a desejar esse ponto. Não orienta, não está próximo, não conversa. Aí é muito difícil. Aí vem um tabu, fica um assunto intocável, tudo, né? A criança, às vezes, vivencia a sexualidade dela sem falar com o pai sobre o que ela está passando, sentindo. Ela vivencia esses traumas escolares, o bullying, o assédio, outras coisas, e não fala. E com isso, ela vai ficando minada ali dentro e vai virar um jovem frustrado. E esse jovem frustrado vai para a porta do suicídio. E aí, quando o pai e a mãe percebem, já é tarde demais para poder voltar atrás. Como ajudar? Estou no final, tá? Está acabando, já estourei meu tempo. Perceber sinais por ações de quem planeja se matar.
nunca é tão silencioso que você não possa perceber. Basta que você tenha os olhos de ver. O negócio é que a gente não é mais atento ao ser humano, a gente está atento, é o que eu falei, a gente está atento à tecnologia, às redes antissociais, às nossas bolhas, né? As coisas que a gente gosta de ver, o filme da Netflix que a gente ama, né? A série. E a gente às vezes esquece de ter esse olhar próximo, olho no olho, um com o outro. Porque às vezes a pessoa está pedindo ajuda ali sem falar nada, é só o olhar que já está entregando. E aí, está aqui, ó, há sinais por ações de quem planeja se matar. Estocagem ou compra de quantidade enorme de comprimidos. Ano passado, a mãe de uma amiga minha, professora de química, a mãe dela se suicidou através de overdose de remédio. Ela ficou chocada quando chegou em casa, encontrou o corpo da mãe cheirado lá. Ela me ligou na hora, falou, não sei o que eu faço. Imagina isso, gente, você receber essa ligação. E eu também fiquei tão chocado quanto ela. Eu sabia que a mãe dela tinha transtornos psíquicos, né? A gente conversava sobre, mas achava que ela estava medicada, estava sob controle. O que aconteceu é que ela pegou realmente a caixa de remédios, todos que ela tinha, dos controles dela mesma, e ingeriu todos eles ao mesmo tempo. E foi dessa forma que ela saiu do mundo. Muito triste. A compra de arma, com certeza, porque é pela própria arma que você vai dar fim à própria vida. Deixar pendências resolvidas, sabe o que é isso? A pessoa começa a resolver coisas que ela nunca resolveu a vida inteira. E de repente ela quer deixar tudo resolvido, porque ela já está com aquela iminência de que ela vai tirar a própria vida, então ela já quer deixar as situações dela resolvidas. Dar algo de muito valor a alguém que ela gosta muito. Claro que se isso é normal, não tem que a gente se preocupar. Mas se isso é fora do normal, fora da curva, aí a gente tem que se preocupar sim. Isso é uma ação que não é do cotidiano dela fazer isso. Ter tentado tirar a própria vida anteriormente. Isso é o seguinte, um espírito com tendência suicida sempre é um espírito com tendência suicida. Você não resolve isso para sempre. Então, se esse espírito já tentou se cortar, se já tentou de alguma forma se sufocar, se já tentou se matar de alguma forma, nunca você vai ficar tranquilo em relação a esse espírito com relação ao suicídio. Porque sempre é um potencial suicida. Isso quer dizer que a gente tem que ter sempre carinho, amor e proximidade. O que fazer? Procurar um psicólogo ou grupo de apoio, ligar para o CVV, que no caso daqui da nossa região, fica até no centro espírita, da SED, que é o GEPAR, criar um plano de ajuda com o que fazer e tentar aqui, ó, descansar, comer e não abusar do álcool e drogas. Então, ter uma vida mais saudável, tá? São formas de prevenção. A gente não vai ler tudo isso aqui porque a gente já estourou o tempo. Então, a gente vai finalzinho aqui. Eu quero trazer uma mensagem do Mônica, mas eu vou deixar esse slide disponível aqui com a Marisa, tá? Para que todos possam ter acesso. Aqui são as perguntas do Livro dos Espíritos que falam tudo o que eu falei, mas eu já resumi na palestra, tá? Para a gente não terminar triste essa palestra, a gente não terminar achando que não tem caminho, né? Os Espíritos dizem para a gente que a calma e a resignação ao idas da maneira de considerar a vida terrestre e da confiança no futuro dão ao Espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Melhor preservativo, então, é o quê? Serenidade, nutrida através da calma e da resignação. Jesus diz que os mansos herdarão a terra. Isso é muito claro para a gente. Esse é o caminho. E aí, esse aqui eu não vou ler, mas vocês sabem que há uma passagem na Bíblia em que os discípulos estão no barco com Jesus e uma tempestade se agita. Todos eles ficam alarmados com isso, mas Jesus permanece calmo e sereno, inclusive dormindo, não é isso? Pedro fica angustiado com isso, como assim? E era Jesus que tinha aquela serenidade de alma e conhecia os caminhos da providência divina, porque ele confiava em Deus. Tinha fé, que é o que a gente tem pouco e precisa ter mais. Que a gente tenha fé, então, e no meio da fé a gente persevere acreditando em Deus. E esse é o nosso final aqui, que é uma fala da Dona Ivone, a nossa querida amiga médica, que trouxe Memórias do Suicida, e com isso preveniu centenas de suicídios, e conseguiu fazer com que muita gente chegasse ao caminho de luz. E é um trecho rápido. É o seguinte: nada há mais belo e respeitável do que uma alma que se conservou serena e comedida em face do infortúnio. Palpita nessa alma a epopeia de todas as vitórias. Responde por um atestado de redenção.
Seu triunfo, conquanto ignorado pelo mundo, repercutiu nas regiões felizes do invisível, onde comemoram os santos, os mártires de bem, almas redimidas e amigas que ali habitam, as quais, como todos os homens que viveram e vivem sobre a terra, também conheceram as correções da dor, pois ela é a lei que aciona a humanidade nos caminhos para melhor, até a perfeição. Ó almas que sofreis, enxugai o vosso pranto, calai o vosso desespero, amai antes a vossa dor, e dela fazei o trono da vossa imortalidade. Pois que ao findar dessa trajetória de lágrimas, a que a existência vos obriga, é a glorificação eterna que recebereis com prêmio. Salve, ó dor bendita, nobre e fiel educadora do coração humano, e glória ao Espiritismo, que nos veio demonstrar a redenção das almas através da dor. Muito obrigado pela atenção de vocês. Desculpa ter passado um pouquinho do tempo. Um abraço a todos. Muita paz.